Olá, seja muito bem-vindo ao podcast oficial do BOC Advogados Associados, o Pode Aposentar. E hoje nós vamos falar sobre um assunto interessantíssimo que repercute em várias áreas do direito, que são as doenças ocupacionais. Muita gente tem uma doença, acha que aquela doença degenerativa não tem nada a ver com o trabalho, mas muitas vezes pelo fato do trabalho agravar ou até eclodir essa doença, acaba sendo um acidente do trabalho. E aí é muito importante conhecer as doenças ocupacionais em razão das múltiplas indenizações que elas geram, inclusive em benefícios previdenciários. Hoje, para falar sobre esse assunto, a gente está aqui com a advogada, a doutora Thaís Menossi Salomão, né, que já está conosco aqui no escritório já há bastante tempo, né, Thaís? E vamos falar um pouco sobre esse assunto. Thaís, vamos começar já falando sobre essa questão da doença ocupacional, né, de forma bem ampla, né, para depois a gente entrar nos detalhes que estão aqui no nosso site. Obrigada, doutor Hilário, pelo convite. Eu agradeço a todos também pela oportunidade. Esse é realmente um assunto bastante polêmico, né? Porque nós temos os trabalhadores que, na maioria das vezes, eles só pensam como um acidente de trabalho, como um risco a ponto de ser indenizado, né? E nós esquecemos de que tem doenças ocupacionais que elas podem ser desencadeadas com o decorrer dos anos no ambiente de trabalho. E muitas vezes o trabalhador acaba passando despercebido por esses casos. Então, a gente tem sempre que ter em mente que nós temos 3 tipos, né, de acidentes indenizáveis dentro do ambiente de trabalho. Seja ele dentro da Previdência, ou até mesmo lei criminal, lei civil, ou lei trabalhista, né. Nós temos o acidente de trabalho típico, que é aquele que realmente ocorre uma queda, algum fato acidental mesmo dentro do ambiente de trabalho. Nós temos as doenças profissionais e as doenças ocupacionais, que elas são onde tem a maior dúvida aí relacionadas a essa diferenciação. Você preparou um texto que você escreveu aqui, você preparou aqui um quadro, né? Vou colocar ele na tela, para você explicar um pouco essa diferença, né, entre as doenças profissionais e as doenças ocupacionais. Mais para nosso juridiquês, né, a gente tem essa diferenciação. Mas quando a gente vai falar com o trabalhador, elas acabam se assemelhando muito, que são as doenças que elas são desencadeadas em relação ao risco que ela tem na atividade de trabalho, né, pelo exercício da atividade. As doenças profissionais, elas são daquelas atividades que elas têm riscos mais específicos, né, que já são atividades que elas já são desenvolvidas em cima de um risco maior, que ele já é mais óbvio, né? Nós colocamos aí como exemplo os trabalhadores de mineração, porque eles trabalham em contato direto com aquele pó de sílica, e nesse caso desenvolve o que a gente chama de doença profissional. As doenças ocupacionais, elas já têm um risco mais indireto, né? Então, muitas vezes o trabalhador ou até mesmo a própria empresa, ela não entende que aquela doença foi desencadeada naquele ambiente de trabalho, né? Então, depende muito ali do ramo da atividade, por conta das condições insalubres do ambiente, condições de ergonomia no trabalho, elas podem surgir ou até mesmo agravar uma doença que já é pré-existente nos trabalhadores. Bom, então vamos lá. Vamos pensar que a pessoa tem ali um problema de coluna degenerativo, né? Está lá o Hilário com quase 60 anos, com um problema de coluna que vem vindo lá dos 20, 30, e vou ter esse problema com ele, vou morrer com ele. Mas aí eu vou desenvolver uma atividade pesada e esse meu problema é agravado, né? Sim. Esse agravamento é uma doença ocupacional? É uma doença ocupacional, sim, Hilário. Né, dentro do direito a gente chama isso de concausa, né? Que é uma doença pré-existente naquele trabalhador e que ela é agravada no ambiente de trabalho. Então, você deu o exemplo da coluna. Nós temos aí uma atividade de um operador de máquina, que aquele operador ele faz um exercício repetitivo por longos anos de trabalho, em condições ali que os EPIs não foram observados, ou os equipamentos de proteção coletivas não foram observados. Isso desenvolve e agrava aquela doença, né, que ele já tem pré-existente e configura também uma doença ocupacional. Isso também é hábil, né, de indenização aí, tanto na área previdenciária quanto na área trabalhista, e outras áreas também do direito que devem ser analisadas por um profissional. Tá. Você listou aqui algumas doenças, né? Claro, né? Quando a gente lista, a gente sempre fala de questão exemplificativa, né? Não é exaustiva. E o primeiro aí, parece que é o campeão lesão de esforço repetitivo, Sim. a Léria Dort, né? Sim.
Mas tem outros aqui também que geram essa situação. Como não é um tema em que a gente pode abordar todas as situações, né, então quer dizer que é exemplificativo. O trabalhador tem que ficar atento a todos os detalhes, né? Porque às vezes qualquer doença pode ser uma doença ocupacional. Sim, inclusive as doenças respiratórias, né? Trabalhadores que estão expostos a ambientes periculosos, né? A gases, fumaças, muitas vezes eles desenvolvem também doenças respiratórias e que a gente não assimila com o ambiente de trabalho. Então, tem várias doenças que elas estão muito comum aí dentro da sociedade e que elas estão diretamente ligadas ao ambiente de trabalho. E Lara, inclusive a gente tem as doenças psicossociais agora, que elas também estão bastante em evidência, né? Elas estão tendo mais força, as pessoas estão sendo mais ouvidas com essas doenças, que a gente pode falar do burnout, ansiedade, a depressão, nós temos os estresse pós-traumático, transtorno obsessivo-compulsivo, síndrome do pânico, que são doenças que também elas podem ser desencadeadas por conta das condições de trabalho. Tá, e aí você colocou aqui também, para a gente simplificar aqui, questão de riscos ergonômicos, periculosidade, biológicos, químicos, né? Essa tabelinha, podia colocar na tela aqui para a gente ver, né? E a Thaís dá uma passeada em cima dessas questões aqui, diferenciando esses riscos que a gente tem. Aqui a gente tem que ficar atento, né, aonde pode ser originado isso no ambiente de trabalho ou até mesmo agravado, né? Então nós temos os riscos ergonômicos, que nós falamos das doenças que são relacionadas à ergonomia, à postura, à utilização ou não dos EPIs corretamente. E elas desencadeiam as doenças, que elas são doenças nas articulações, né? Doenças de coluna, tendinite, distúrbio osteomuscular, e são todos relacionados ao trabalho. Nós temos também aqueles trabalhadores que estão expostos à periculosidade, né? Que são aqueles as doenças causadas por inalação de poeira ou gases e provocam reações alérgicas, né, que atrapalham aí as vias respiratórias desses trabalhadores. E aí a gente pode exemplificar com as doenças pulmonares ocupacionais, né, que são aquelas relacionadas ao amianto. Depois nós temos os riscos biológicos, que na maioria das vezes estão aí com o pessoal da saúde, o pessoal da limpeza, o pessoal que faz a parte de varredura das ruas também, eles desenvolvem bastante doenças de riscos biológicos, né, que são aquelas relacionadas com agentes infecto-contagiantes, né, e aí a gente pode citar principalmente a Covid-19 aí, que foi um exemplo clássico das doenças biológicas, né, tuberculose, AIDS, todas aquelas que são desenvolvidas, né, através das partículas aí. Nós temos os riscos químicos, que são aquelas relacionadas à exposição diária com os agentes químicos, e que muitos são cancerígenos, né? Então aí muda, inclusive, a valoração dessas indenizações. Como, por exemplo, aqueles expostos a níquel, cromo, urano, benzeno, e que desenvolve muitas vezes os tumores, né, no organismo aí dos seres humanos. E por fim também nós temos os riscos físicos, né, que são aqueles que são relacionados ao ambiente de trabalho de maneira física, ali como, por exemplo, o ruído, né, e que nós temos aí relacionado aí ao ruído, perda auditiva. Então, nós temos uma variedade de riscos que os trabalhadores estão expostos, que a gente tem que ficar atento, tem que estar, né, sempre com... uma coisa importante, Lário, é a gente manter os exames também periódicos, né? Então, todo ano tá fazendo os exames. Então, eu tenho uma doença ali na coluna, que ela já é originada do meu organismo, só que eu vejo que ela está se agravando, a dor está aumentando, e se eu conseguir com esses relatórios vir comprovando que ela foi aumentando, o CID dela foi ultrapassando aquele originário, a gente consegue também comprovar que houve esse agravamento, essa concausa com o ambiente de trabalho. Isso, então a questão do atestado de saúde ocupacional, aquele que é feito anualmente, tem que ser levado muito a sério, né? Porque Sim. Isso pode servir para uma futura reparação acidentária, né? Indenizatória também. Vamos falar um pouco sobre a indenização, né? Dano moral, dano material, pensionamento, né? Explique para as pessoas o que elas podem pedir num processo quando essa questão da doença ocupacional ultrapassou a obrigatoriedade da empresa a preservar um ambiente de trabalho salubre para o trabalhador.
Quais são os tipos de indenização que ela pode pedir num processo? Ela tem várias indenizações que podem ser pedidas, né? Elas têm as menos comuns ali, que são as criminais e as cíveis, vai depender do tipo de acidente, porque a gente não pode esquecer também que tem os acidentes típicos, né? Que pode ter sido algo criminal de uma empresa, então tem as indenizações criminais, cíveis, e aí vem as indenizações trabalhistas, né? Tem dano material, dano moral. O dano material pode vir cumulado com uma pensão vitalícia, né, despesa médica, dano estético. Então, são vários tipos de indenizações que a gente consegue relacionar com o tipo de doença que aquela pessoa desenvolveu e com o tipo de consequência ou de perda de capacidade. E aí a gente tem essa análise também que é feita, o tanto que foi perdido da capacidade dele, natureza leve, média, grave, tudo isso é levado em conta na hora de valorar essas indenizações. E essas indenizações, para a gente concluir, né, o prazo para pedir uma indenização dessa, qual que é? O mesmo no processo trabalhista? Não, as indenizações cíveis a gente tem até 10 anos, né, para estar ingressando aí na justiça. As trabalhistas, depende de como ela é descoberta por esse trabalhador, né? Então, a gente tem a prescrição básica dentro do direito do trabalho, que é 2 anos após a saída daquele trabalhador na empresa, retroagindo 5 anos. Então, dentro desses 5 anos, a gente não precisa comprovar qual foi o momento da ciência do trabalhador. Só que existem casos também que a gente só consegue descobrir por conta dessa confusão que se dá relacionada a essas doenças que ficam camufladas aí, que o trabalhador só descobriu após muitos anos. E aí a gente tem que comprovar, né, a data do fato dessa ciência para conseguir correr essa prescrição novamente. Ela começaria a correr novamente baseado na data da ciência. Porque tem muitos casos que a pessoa pede um benefício, fica afastado um tempão e depois aposenta só lá na frente, né? Então, quer dizer, a ciência do dano foi posteriormente, né? Isso. Quando foi constatada a incapacidade. Exatamente. Por isso que é sempre bom estar procurando um profissional, né? Porque para sanar essas dúvidas, a gente acaba ficando aí com o conceito popular e muitas vezes a gente acaba perdendo um direito por conta disso. É isso aí, gente. Conversei aqui com a Thaís, né? Menor Salomão, falando um pouco sobre essa questão de indenização, falando um pouco sobre doenças ocupacionais e quero te convidar para visitar o nosso site. Estou mostrando aqui na sua tela, onde nós temos todo esse conteúdo, onde vai estar também o link deste vídeo, tá? E você quiser acessar, tá aí o www.bocadvogados.com.br. E se você tiver alguma dúvida, eu vou pedir para você também mandar um WhatsApp para a gente aqui, para a gente poder esclarecer, trazer novos vídeos ilustrativos para vocês. O nosso WhatsApp é o 0800 000 3373 e quero também te convidar para você se inscrever no nosso canal, curtir os nossos vídeos e ativar as notificações no sininho. E a gente está aqui à sua disposição e a gente espera também que você assista todos os outros conteúdos aqui do nosso canal. Muito obrigado pela sua atenção. Obrigado, Thaís. Eu que agradeço. E te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau.